Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados e além disso, para quem já está acostumado a ver meus vídeos, talvez não saiba, eu também sou administrador de empresas. Eu comecei a minha carreira, a minha vida profissional como administrador de empresas, já passei por diversos segmentos dentro da área da indústria, entre outros, e eu sou administrador de empresas há mais de 20 anos, tá? Além disso, eu também sou pós-graduado em gestão de projetos. E, por conta disso, eu estou aqui para falar para vocês por que é tão importante saber de negócios dentro da área de dados, tá? Então, eu vou citar alguns tópicos, vou falar sobre algumas coisas que é essencial você saber se você quer se dar bem dentro da área de dados, beleza? Então, fica até o final do vídeo para você entender todos os tópicos e as principais características para se dar bem dentro da área de dados por conta do business, beleza? Então, galera, por que é tão importante saber de negócios dentro da área de dados? Porque você tem que entender que quando a gente mexe com dados, quando a gente mexe principalmente na área de business intelligence, a gente está falando exatamente de resolver a área de negócio, ou seja, a inteligência de negócios por trás de cada empresa, né? Então, você através dos dados, você vai conseguir trazer insights, você vai conseguir ajudar na tomada de decisão, entre outras coisas. E eu vou falar aqui para você exatamente alguns pontos que as pessoas não costumam falar, tá? Mas eu vou elucidar aqui para vocês que é exatamente a justificativa, né? Pô, às vezes as pessoas pensam, mas eu só preciso da parte técnica, né? A parte técnica é suficiente, eu não preciso de nada disso aí que você tá falando, de negócio, isso é besteira, né? Isso é coisa de, sei lá, do pessoal ali de RH, comercial, enfim, administrativo, e não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que o Business Intelligence, a área de dados, tanto seja a parte de análise, ciências ou engenharia de dados, está diretamente ligado à parte de negócio, que é exatamente, igual eu falei para vocês, resolver os problemas, né? Resolver as dores da área. E aí agora eu vou começar a falar para vocês. Qual o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que eu anotei aqui, eu anotei alguns pontos que eu achei mais importante, é exatamente essa questão de traduzir a linguagem técnica para o cliente e vice-versa, ou seja, você conseguir entender o que o cliente quer e traduzir o que o cliente quer para dentro da parte técnica, para você conseguir explorar e implementar aquilo que o cliente precisa, é essencial para que você tenha sucesso na área de dados. Porque não adianta você chegar e começar a falar pro cliente, né? Não, que eu vou falar aqui super técnico, e você tem que entender da pipeline de dados, que eu vou usar o Python para fazer o tratamento, e aí você tem que entender a tipagem, e não sei o que lá, vou rodar minha query, e etc. Não, né? Você tem que falar de uma maneira mais simples, né? Para que o cliente entenda o que você está fazendo e entenda o que você precisa, né? Então é essencial que você consiga traduzir, né? Entender também o que o cliente quer. Aí o cliente vai começar a falar para você sobre KPIs, sobre um segmento específico, como funciona, né, a empresa dele, a indústria. E se você não entender, você vai boiar, o que esse cara quer, né? E aí vai ficar esse choque, né, essa briga entre vocês dois, porque nem ele vai entender o que você está fazendo e nem você vai entender o que ele quer. Então, provavelmente você não vai ter sucesso. O cliente vai achar que, sei lá, Business Intelligence, sei lá, análise de dados, engenharia, nada disso serve, né? Que é pura lorota e que ele vai continuar lá fazendo o que ele já fazia sozinho mesmo. Outro ponto, otimização e criação dos relatórios, ou seja, você vai ganhar agilidade, você entendendo ali os requisitos, né? Você vai fazer ali a sua análise de requisitos, entender o que o cliente precisa, e isso vai otimizar você na criação de relatórios. E relatórios que eu falo não é simplesmente só usar a ferramenta ali, um Power BI, um Tableau, é exatamente um relatório de acordo com as regras, né, de negócio que o cliente estipulou, que o cliente te passou. Você conseguiu traduzir aquilo para que você consiga entregar exatamente o valor que
que o cliente precisa enxergar, entendeu? Facilitar entregas, né? Foi o que eu acabei de falar. Os tópicos eles são muito relacionados, né? Então isso vai facilitar, isso vai otimizar o seu tempo, né? Quando eu falo facilidade na entrega, é que vai facilitar e otimizar o seu tempo. Então você vai conseguir entregar as tasks muito mais rápidas, com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, né? Que é aqui os tópicos seguintes, né? Do que eu vou falar. Acaba que a gente acaba já falando tudo junto, porque tudo é muito interligado, como eu falei, né? E o próximo tópico é exatamente essa questão de maior entrega de valor, né? Você até consegue entregar um valor razoável, talvez se não souber muito, né? Ou provavelmente você não vai entregar valor nenhum, tá? Você pode ali numa sorte, vamos dizer assim, sorte não é uma palavra muito boa para quem trabalha com dados, no sentido de que a gente está falando que a gente trabalha com fatos, né? E não com casualidade, né? Mas realmente é com fatos. Então, quando eu digo essa questão de sorte, é que, sei lá, você pode ter conseguido pesquisar e ter achado alguma coisa ali bem superficial para resolver ali o problema do cliente, mas, igual eu falei, de forma muito superficial, né? Agora, se você quer realmente entregar valor, aquilo que, caraca, vai brilhar os olhos do cliente, o cliente vai falar assim, putz, você é foda, você resolveu tudo que eu precisava, você realmente tem que entrar de cabeça no negócio, você tem que entender como funciona o negócio do cliente, né? O segmento. Claro que nem sempre você já vai chegar sabendo do negócio específico que o cliente está, mas eu garanto a você que se você já chegar sabendo como funciona o básico de uma empresa, né? E se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo sobre isso, tá? Deixa aí no comentário e aproveita, se inscreve no canal e curte o vídeo, hein, se estiver gostando. E aí você pode estar tendo pelo menos a noção dos segmentos, né? Pô, beleza, o cara trabalha lá, o segmento da pessoa é farmacêutico. Beleza, você pode não entender exatamente como é que funciona as regras de negócio da farmácia daquele cliente em específico, mas você já tem um know-how de como uma empresa farmacêutica funciona de forma geral. É só você se adaptar a realidade do cliente, certo? E a questão de o próximo tópico, né? Maior satisfação e assertividade. Maior satisfação do cliente, isso te garante uma permanência maior, né? Uma continuidade no projeto. Eu acredito que muitas vezes as pessoas se consideram muito boas tecnicamente, mas não entendem às vezes porque são demitidas, né? Sou tão bom tecnicamente, eu mexo tudo, sou perfeito, né? Sei lá, modo de dizer, né? Mas não entende a linguagem do cliente, não sabe se comunicar, não entende o que o cliente quer. E aí vai criando um monte de relatório, um monte de dashboard, um monte de coisa que ninguém usa, e é só dinheiro jogado fora, né? Então é importante ter essa noção de assertividade, né? Para que consequentemente vai aumentar a satisfação de quem você está atendendo com o seu relatório. Conhecer do negócio do cliente e sugerir melhorias. Acabei de falar da questão de conhecer o negócio do cliente, que é super importante. Você tendo essa segurança, né, você conhecendo bem, entendendo bem, gente, eu vou ser sincero com vocês, tá? É muito bacana quando você se apaixona pelo negócio, tá? Porque, não sei se é porque eu sou administrador de empresas, né? Eu vim dessa área, eu digo que o melhor casamento do mundo que eu fiz é realmente esse entre juntar a parte administrativa, né, o business, com TI, que é a parte de dados, né? Porque quando você conhece bem, você consegue sugerir melhorias, né? E essa sugestão, claro, né, você simplesmente não vai chegar e falando. Isso você aprende com o dia a dia, né? O melhor momento, né, de se passar essa informação, né? De perguntar, né, sobre possíveis melhorias que você pode estar passando, né? Outra coisa também que tem que ter muito cuidado, não tem que ter cuidado com as vaidades, tá, gente? Você simplesmente não vai passar melhorias que você acha que são melhorias.
Tipo assim, eu acho que o cliente vai gostar disso, eu acho que o cliente vai gostar daquilo, sem ter o mínimo de noção se realmente faz sentido aquilo pra ele. Eu sei que às vezes a gente quer surpreender, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas surpresas, né? O tempo que a gente investiu, né, na tarefa, o tempo que a gente investiu dentro do projeto com essa surpresa, que pode ser algo que não seja positivo. Então, assim, eu acho legal sim você tentar agradar, né? Causar essa maior satisfação para o cliente, porém, tenha cuidado, né? Faça ali um MVP, né? Faz ali primeiro uma amostra desse projeto, né? Não vai saindo já fazendo um projeto completo e sem ter validado com o cliente, né? O que ele acha, se ele acha interessante ou não o que você tá mostrando para ele, tá? Outro tópico aqui, maior transparência no desenvolvimento dos visuais, ou seja, que tem também relação com o que eu falei antes. Não vai colocando, gente, gráfico visual super complicado que o cliente não vai conseguir usar, né? A gente tem que pensar em utilizar visuais que façam sentido para o cliente, né? Que tenham a ver com o negócio e que sejam de simples utilização. Tá? Então, essa questão de maior transparência é isso, realmente estar bem alinhado, né? Alinha lá no projeto, nas tasks direitinho. Gente, eu digo que sinceramente, esse vídeo está sendo bem diferente, né, dos vídeos que eu tenho costume de fazer. Esse é um vídeo bem realmente voltado para essa parte dessa área de negócios. Então eu falo, gente, conversa tudo, anota tudo, deixa tudo registrado, tá? Para não ter problema, né? Então essa transparência é muito importante, tá? Vamos deixar um pouquinho as vaidades, vamos deixar um pouquinho essa questão de que eu sou fodão e eu faço do meu jeito e o cliente que tem que aceitar. Não é assim, né? A gente tem que ser humilde em relação a isso e realmente ter essa transparência aí na hora de desenvolver os visuais e fazendo junto com o cliente, tá? Vai desenvolvendo, né? Task a task e aí vai fazendo essas validações para ver se você está no caminho certo. E, consequentemente, pro próximo tópico, né, aqui, você vai melhorar o storytelling, né? Então, você melhorando ali os visuais, os gráficos, né, a forma de mostrar como contar essa história pro cliente, né? Porque você tem que entender, né, qual é o público que eu tô apresentando esse visual, né? É para um setor mais tático, mais operacional, mais estratégico, né? Não é simplesmente um dashboard que vai servir para todo mundo. Não é assim que funciona. Ou um painel, um relatório que seja, né? Você tem que saber para quem você está contando essa história e como você está contando essa história, o que você quer mostrar nessa história, né? Então, assim, eu estou fazendo um dashboard para a diretoria e eu quero que esse dashboard reflita que a gente precisa, que a gente não, né? Que o cliente precisa, né? Isso já alinhado com o cliente, tá, gente? Isso que eu tô falando, né? Você alinhou ali com o setor e você quer deixar claro aquilo que o cliente quer ver. É isso que eu tô querendo dizer. Então, deixar claro que o cliente quer enxergar como anda a produtividade, como anda as vendas, né? E como você vai mostrar aquilo é a melhor maneira para o cliente entender. E o último aqui que eu separei, da criação de produtos de dados, né? E quando a gente fala de criação de produtos, quando a gente fala o que é produto de dados, né? É uma parte, realmente algo que você fez, um relatório, ou até tabelas específicas que vão resolver e que vão atingir um determinado ponto, uma determinada dor, um produto como um produto mesmo comum, né? Quando você compra um produto, você compra, sei lá, um shampoo, um condicionador, né? Você vai comprar um shampoo, um condicionador para poder lavar o cabelo e etc. Pensa mais ou menos a mesma coisa quando você cria um produto de dados. Você cria um produto de dados para ele resolver um determinado ponto, uma determinada dor, e ele não é tão amplo, né? Você não precisa abrir tanto. O cliente quer resolver por que está tendo um turnover.
na empresa, né? Por que tá tendo muita rotatividade de clientes? De funcionários, né? Turnover é funcionários. E aí você vai fazer um produto específico para resolver aquilo, né? Então tem várias coisas, né, que você pode estar fazendo para melhorar isso, né? Então, para fazer essa criação de produtos de dados. Pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, é algo bem mais de humanas, né? O vídeo de hoje, mas eu garanto pra vocês que, tipo, tudo isso que eu falei pra vocês, né, teria muito mais. Olha, dá pra fazer parte 2, parte 3 disso aqui tranquilamente, se vocês quiserem, mas entendam, tá? Que business e TI e dados, principalmente, anda de mão dadas, tá? Não pense que você vai resolver tudo só com a parte técnica, e eu ouso a dizer ainda, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo, que tem sai muito mais na frente quem já vem de uma área de negócios e começa a mexer com TI, né? A gente falando aí de soft skills, né? Que soft skills são, na minha opinião, são muito mais, na minha opinião, e tem pesquisas, né, que mostram isso, que soft skills são muito mais difíceis, né, de serem adquiridas do que hard skills. Hard skills você geralmente consegue com mais facilidade estudando, e eu vejo que a soft skills, claro que você pode estudar, mas ela tem muito mais a ver ali com a experiência do dia a dia, tá? Mas isso é uma conversa para outros vídeos, e se vocês quiserem. Eu quis colocar esse vídeo aqui mais de humanas, mais de comunicação, mais teórico, vamos dizer assim, para quebrar um pouco ali a questão do técnico que estava tendo direto, né, nos vídeos. E porque também é a minha área, né? É a minha área mais especialista que eu tenho, né? Eu também sou especialista, né, na área de dados, mas o meu berço é realmente na área de business, tá bom, gente? Então é isso aí, já falei pra caramba. Obrigado, dá pra fazer até um podcast, igual eu falei, um podcast, uma live sobre isso. Mas é isso, valeu, obrigado. Ó, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, hein? Valeu, galera, um abraço.